no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12, versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 26, versículo 12 ao versículo de número 22. Irmãos, é Himitsu, tá? É o que nós falamos aqui. Não pode sair daqui, tá bom? Himitsu. Até mesmo porque nós não teríamos aprovação do nosso dirigente. Amém, igreja? Amém. Gênesis 26, 12 ao 22. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado, pois na morte de Abraão ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-se Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o tema que o pastor nos passou para nós estarmos compartilhando com os irmãos é Isaque e os poços entulhados. Eu falei: pastor, esse tema é muito difícil. Poços entulhados. Vamos orar então, pastor. Ore por nós, interceda. Precisamos. Por isso que é importante nós estarmos sempre orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Irmãos, os irmãos sabem que Isaque, ele é filho do nosso patriarca Abraão, nosso pai na fé. E nós sabemos que Abraão, vamos voltar lá um pouquinho, lá no início, lá em Gênesis capítulo de número 12, versículos 1 e 2, onde o Senhor ordenou a Abraão que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e que ele se dirigisse a uma terra que ele mostraria, ele, o Senhor. Abraão, ele atentou para a ordem do Senhor. Abraão, ele saiu daquela terra, mas ele deu consigo a sua esposa, Sarai. Seu sobrinho Ló o acompanhou. E saiu também ali, meus irmãos, alguns homens na qual ele foram acrescentados ali em Harã. Abraão, ele atentou para a ordem do Senhor, e ele saiu debaixo de uma promessa. Diga: promessa. Qual foi a promessa de Abraão, ou de Deus, melhor dizendo, de Deus para Abraão? Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção.
Abraão, meus irmãos, nessa peregrinação, ele foi ali, como nós já dizemos, com Ló, com sua esposa, com o filho do seu irmão, Ló, e os bens que havia adquirido, com as almas que lhe foram apresentadas, com toda aquela, com todos os seus bens. E eles saíram ali em direção à terra de Canaã. Eles passaram por Siquém até o carvalho de Moré, onde habitava ali os cananeus. E ali, meus irmãos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. Mas, meus irmãos, Abrão ainda não tinha filhos. Abrão ainda não tinha nenhum filho. Então ele estava vivendo debaixo de uma promessa, na qual Deus havia feito a ele. Eles passaram pelo Egito porque havia fome na terra onde eles estavam. Eles foram conduzidos. E lá no Egito Deus preparou Abraão e seu sobrinho. Deus prosperou Abraão e o seu sobrinho Ló lá naquela terra. Mas houve, resumindo, meus irmãos, houve contenda entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão, e eles tiveram que se separar, cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho. Houve alguns contratempos, e nesse meio tempo, Abraão ele teve um filho chamado Ismael, com a serva da esposa dele, Saraí, que o nome era Agar. Mas ainda esse não era o filho da promessa. Esse não era aquele que estabeleceria uma grande nação. No capítulo 21 de Gênesis, para nós chegarmos aonde nós queremos, no capítulo 21 de Gênesis nasce o filho de Abraão com Sara, a sua esposa. E este era o filho da promessa. A promessa que Deus ele fez lá para Abraão no capítulo de número 12: de ti, da tua semente, farei uma grande nação. Esse era o filho da promessa. E Abraão ele é aprovado quando Deus lhe pede para que ele viesse a sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá. É isso, né? Monte Moriá. E os irmãos sabem que Abraão ele foi obediente à voz de Deus. Ele subiu ao Monte Moriá, levou o seu filho Isaque ali, mas no momento exato em que ele ia sacrificar o seu filho por amor a Deus, Deus ali não deixou que ele viesse a concluir, que Deus somente queria provar o coração de Abraão, se realmente ele estava disposto em fazer tudo aquilo que era ordenado. Aí nós vamos ver que chegamos no capítulo 26, onde nós vamos nos parar aqui. Onde toda a história, meus irmãos, se você for ver, ela parece que vai se repetir na vida de Isaac. No versículo de número 1, nós vemos aqui que houve uma terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento. Guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar. Nós vemos aqui a promessa de Deus na vida de Isaque. Irmãos, mas como toda promessa, ela vem acompanhada de problemas,
ela vem acompanhada de dificuldades, ela vem acompanhada de calúnias. Toda promessa ela vem acompanhada de invejas, não da parte de Deus, mas da parte do nosso adversário, da parte daquele que quer destruir a promessa de Deus na minha e na tua vida, daquele que não quer que a promessa de Deus ela venha se realizar na minha e na tua vida. Toda promessa de Deus ela vem acompanhada dessas coisas, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir, para não deixar que a obra de Deus ela venha se concretizar na minha e na tua vida. Por isso que, mesmo debaixo de tantas dificuldades, mesmo debaixo de tantos problemas, nós sempre devemos orar para aquilo que Deus lhe prometeu a mim e a você, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. Toda promessa, meus irmãos, ela vem acompanhada desses problemas, dessas dificuldades. Mas quando nós olhamos para a história de Isaac, quando nós lemos para esse texto, e nós vemos um maravilhoso exemplo que Isaac ele deixou para as nossas vidas. O exemplo de pertinência, o exemplo de coragem e determinação. Aquilo que muitas vezes falta na minha e na tua vida. Mediante as dificuldades, os problemas que nós encontramos, às vezes falta determinação da nossa parte. Às vezes nós nos deparamos com falta de coragem, com falta de persistência, aonde o inimigo ele vem e se assenta sobre as nossas vidas. Sua vida, meus irmãos, a vida de Isaac, ela nos encoraja a nós continuarmos com determinação, mesmo que o nosso adversário ele venha entulhar os nossos poços, mesmo que o adversário ele venha para nos fazer parar, para que nós não venhamos a beber da água da vida, da água que está dentro daquele poço. Porque Jesus ele disse que ele é a água da vida. Jesus ele disse que se nós tomarmos desta água, nós tornaremos a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais tornará a ter sede. Muito pelo contrário, nele se tornará uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. É essa água que nós precisamos, meus irmãos. Isaac seguiu a orientação divina, mas não sem crise, não sem lutas, no meio do deserto. Por isso ele se tornou um exemplo para as nossas vidas. Por isso que quando nós olhamos dentro desse texto aqui, nós vimos um exemplo a nós seguirmos: determinação, coragem, persistência. A crise, meus irmãos, ela faz parte da realidade na qual nós vivemos. Quem é que de nós não passa por crise? Quem que no meio de nós não passa por dificuldades, problemas? Quem que no meio de nós não passa por desânimo? Quem que no meio de nós, meus irmãos, não são levantadas calúnias, falso testemunho, não falam mal de você? Quem? Talvez você não passe por dificuldades dentro dessa congregação. Talvez você não passe dificuldades aqui dentro com os nossos irmãos. Mas às vezes lá fora, onde você está, na sua casa, no seu cotidiano, passamos por dificuldades, passamos por crises, passamos por momentos difíceis. E se nós deixarmos nós ser dominados por essas crises, por essas dificuldades, nós não vamos prosseguir, não prosseguimos, nós paramos, nós estacionamos. Mas Isaac não deixou que isso viesse a dominar a sua vida, porque por trás disso existia uma promessa. Aleluia. Por trás disso existia um povo, uma nação. Glória a Deus. A crise, meus irmãos, às vezes nós passamos na família, no nosso emocional, na vida moral, na vida espiritual. São tantas, né, se nós formos olhar. Aleluia. Quando nós
andamos, quando nós caminhamos, meus irmãos, nós olhamos para a face das pessoas, nós vemos a crise estampada na face de muitas pessoas, na vida de muita gente. Mas eu queria que você prestasse atenção. Pior que a crise, meus irmãos, é nós nos conformarmos com ela. Pior do que a crise é você se conformar com ela. É nós deixarmos que ela domine a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus na sua vida? Então não se conforme com este século. Não se conforme com os levantes. Não se conforme com a crise. Muitos, meus irmãos, muitos de nós, eu falo isso sem medo de errar, já não reagimos mais devido a uma dificuldade, devido a uma crise que nós passamos. Aleluia. Muitos de nós, e Deus ele tem falado comigo nessa palavra. Glória a Deus. Muitos de nós já não reagimos mais diante das adversidades. Muitos de nós já estamos conformados com a vida, com a situação que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Nós estamos vendo como se nós tivéssemos tomado uma anestesia RAC, aquela anestesia, sabe, que você toma aqui na espinha e a pessoa paga. Estamos vivendo dessa maneira, anestesiados. O problema, a dificuldade, a crise está lá e você está convivendo juntamente com ela. Aleluia. O problema está lá, a dificuldade, e você está ali, conformado com ela, como se você estivesse anestesiado, como se ela já não fizesse mais a diferença, como se ela já tivesse, como se aquele problema já tivesse enxertado nas nossas vidas, fazendo parte da nossa vida. Louvado seja Deus. Mas o que se percebe, meus irmãos, na vida de um vencedor e na vida daquele que já se tem por vencido, não é as circunstâncias, não é a crise, e sim a atitude com que cada um enfrenta a crise. Essa é a diferença. Se nós formos deixar, irmãos, nós vivermos enxertados com essas coisas em nós, se nós formos viver nosso cotidiano, nosso dia a dia com essas coisas enxertadas em nós, deixarmos que essas coisas venham ficarem enxertadas em nós, nós vamos viver acostumados com isso, como se aquilo estivesse anestesiado na nossa vida. Aleluia. E vai ser tanto fez como tanto faz. É como se você tivesse nascido algum carocinho em alguma parte do seu corpo e você olhasse para aquilo e não desse a mínima importância. Mas aquele carocinho, aquele pode se tornar um câncer na sua vida e levar você à morte. Assim são as circunstâncias, as adversidades, os problemas da nossa vida. Se nós deixarmos, meus irmãos, isso fazer parte de nós, isso pode nos matar. Isso pode fazer com que nós percamos a visão da promessa que Deus ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Olha o exemplo de Jó, Jó capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Os irmãos sabem, irmãos, da situação de Jó, daquilo que ele passou. Os irmãos sabem que Jó ele era um homem muito poderoso, um homem muito rico, um homem que possuía muitos bens,
Um homem que tinha muitas posses, gados, ovelhas, muitos filhos, tinha uma esposa, mas em Aleluia. um Glória dia, a Deus. ele perdeu os seus servos, depois ele perdeu todos os seu rebanho, Glória a Deus. depois ele perdeu os seus filhos. A única coisa que ele não perdeu foi a sua esposa. Então Jó se levantou, mediante aquela situação que ele estava vivendo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra. E o que ele fez? Adorou ao Senhor. Jó, ele teve uma atitude. Glória a Deus. Aquela circunstância que ele estava vivendo naquele momento, talvez, meus irmãos, se fosse em algum de nós, poderia nos levar à revolta. Eu estou servindo a Deus, eu estou dentro da casa de Deus, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Por que tudo isso vem acontecer comigo? Talvez poderia acontecer uma revolta. Mas Glória a Deus. Jó, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele disse: e nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, meus irmãos, ele não se entregou àquela situação, àquela adversidade. Jó, meus irmãos, ele não se entregou àquela perda. A perda daquelas posses. A perda, meus irmãos, dos teus filhos, dos teus bens, do seu gado. A sua mulher, o que disse para ele? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não poderia ter sido a mulher e ter perdido. Mas não, meus irmãos, Deus ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Deus ele sabe como trabalhar no nosso ser. Deus ele sabe. Glória a Deus. E ele disse no capítulo de número 19, versículo de número 25: eu sei que o Redentor ele vive, Aleluia, Jesus. e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó ele sabia o Deus que ele servia. Jó ele conhecia o Deus que ele servia. Aleluia. E ele não deixou ser abalado por aquelas dificuldades, por aquelas adversidades. São atitudes que nós temos que tomar. É a atitude, meus irmãos, que fará toda a diferença nas nossas vidas. É a atitude que eu e você tomar no meio das adversidades é que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Mas a atitude que nós tomarmos, meus irmãos, tem que estar dentro da vontade de Deus. Não podemos tomar uma atitude segundo o nosso coração, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Aleluia. Mas as nossas atitudes têm que ser na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos que eu observei dentro desse texto. Eu estava meditando, estava pedindo para Deus falar comigo, que eu queria, meus irmãos, que Deus falasse comigo nesse texto. E Deus ele fala conosco. Falei: Deus, que mensagem eu posso levar à sua igreja, que eu posso compartilhar com os meus irmãos? E eu vejo aqui 3 pontos na vida de Isaac. E o primeiro, meus irmãos, é Isaac, ele foi obediente. Vamos ler Gênesis 26, volta lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Versículo de número 1 ao versículo de número 6. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai.
multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Irmãos, em meio àquela fome que estava ali dentro daqueles dias, Isaque ele poderia muito bem ter a mesma atitude que o seu pai teve, descer para o Egito, porque foi lá no Egito que Deus abençoou a vida do seu pai. Foi lá no Egito onde Deus abençoou Abraão e abençoou a Ló. Mas ele foi obediente à voz de Deus quando Deus lhe falou para ele: fica nessa terra. No versículo número 2: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluia. Ele ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. Ele foi obediente à voz de Deus. Deus falou para ele: mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso. Isaque, meus irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. Talvez, no meio das nossas crises, a primeira coisa que nós fazemos é agirmos conforme a nossa visão. Talvez se uma crise viesse sobre as nossas vidas hoje, mais uma vez, como que será que nós agiríamos? Será que nós daríamos mais uma vez ouvidos à voz de Deus? Fica onde eu te coloquei? Ou será que nós agiríamos conforme a nossa visão, conforme o desejo do nosso coração? Glória a Deus. Muitas das pessoas, meus irmãos, que retornaram ao Brasil quando houve a primeira crise, estão arrependidos. Querem voltar ao Japão e não conseguem mais. Querem voltar a este país, essa nação, e não conseguem mais. Aleluia. Glória Até a mesmo Deus. cristãos, porque não deram ouvido à voz de Deus. Não consultaram primeiramente o Senhor antes de tomar uma decisão na sua vida. Porque talvez se tivessem consultado a Deus, se talvez tivessem orado ao Senhor, Deus teria uma outra saída. Deus encaminharia de uma outra forma. Aleluia. Mas, meus irmãos, muitos agiram por impulso, segundo a sua própria visão. Glória a Deus. E hoje passa por dificuldades, problemas, crises. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Aleluia. Mas Isaque, meus irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. Isaque, ele obedeceu a voz do Senhor. Por quê? Louvado seja Deus. Porque ele sabia que Deus havia feito uma promessa ao seu pai Abraão. E que essa promessa se cumpriria na sua vida se ele ouvisse a voz do Senhor. Aleluia. E, meus irmãos, a obediência, ela deve ser de todo o nosso coração. Aleluia. Você não pode obedecer, mas lá dentro do seu coração você disser: eu estou fazendo isso daqui, mas isso daqui não é a minha vontade. Eu estou fazendo isso daqui, mas isso daqui estou fazendo porque eu estou obedecendo. Não. Irmãos, a nossa obediência a Deus, ela tem que ser de todo o nosso coração. Deuteronômio capítulo 26, versículo número 16: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guardando-os e observando-os, do que de todo o coração e de toda a tua alma. Glória a Deus. Podemos ver também que a obediência é o preço que vai nos levar ao êxito. Você quer obter êxito na sua vida? Se nós queremos obter êxito na sua vida, quantos querem obter êxito na sua vida? Então,
preço? Existe um preço. Se nós queremos obter êxito, meus irmãos, tem um preço. Por quê? Porque aquilo que nós conseguimos pagando um preço, nós daremos mais valor. Aquilo que nós conseguimos ali no suor, nós daremos valor. Aquilo que vier às nossas mãos assim, meus irmãos, de mão beijada, como se diz o ditado aí afora, você não dá valor. Nós não damos valor porque nós não pagamos o preço para aquilo. Nós ganhamos, nós recebemos, mas não foi pago o preço, não houve um esforço para adquirir aquilo. E aquilo cai no esquecimento. Mas quando nós obtivermos algo com o nosso suor, pagando um preço, aí nós iremos dar valor para aquilo. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Glória a Deus. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia, Jesus. Josué, ele pagou um preço. Aleluia. Josué também, ele foi um homem que pagou o preço para herdar a terra prometida. A obediência também nos garante a entrada no reino de Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Glória a Deus por isso. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a obediência, meus irmãos, ela garante a nossa entrada no céu. Não será de qualquer maneira, não será sendo filhos rebeldes que nós vamos entrar no céu, mas é obedecendo a palavra de Deus, os estatutos, obedecendo a vontade de Deus, aquilo que Deus ele ordenou, deixou para mim e para você. Aleluia. A obediência também nos faz feliz naquilo que nós realizarmos. Você quer ser feliz naquilo que você realiza? Então seja obediente a Deus. Se eu quero ser feliz naquilo que eu realizo, eu tenho que ser obediente a Deus. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 25: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem sucedido no que realizar. Aleluia. A obediência, ela nos faz felizes naquilo que nós realizarmos. Se você quer ser feliz naquilo que você realizar, se você quer ser feliz naquilo que você fizer, se você quiser ser bem sucedido, se nós queremos ser bem sucedidos naquilo que nós fazemos, meus irmãos, nós não podemos ser ouvintes negligentes, como nós tivemos a oportunidade de nós ministrarmos em 2 terças-feiras aqui. Nós temos que ser ouvintes praticantes na obra de Deus. Aleluia. O segundo ponto, meus irmãos, que eu observei aqui é que Isaac semeou naquela terra. Gênesis capítulo 26, no versículo de número 12 ao versículo de número 14: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Irmãos, Isaac, ele não conseguiu tudo aquilo sem pagar um preço. Isaac, ele teve que semear.
Isaac, meus irmãos, ele teve que ali depositar, mesmo que era numa terra inimiga, mesmo que era na terra dos filisteus, mas ele teve que semear. Por ele ter semeado, ele conseguiu, meus irmãos, todas essas posses. Quem não semeia, ou melhor dizendo, quem semeia para a sua carne, colhe destruição. Isaac, ele não semeou para a sua carne. Isaac, ele não semeou para o seu bel prazer. Mas, meus irmãos, Isaac, ele tinha a visão da promessa. Isaac, ele sabia que existia uma nação que dependia dele. Aleluia. Gálatas capítulo número 6, versículo número 8, nos diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Louvado seja Deus. Provérbios 22, 8 também nos diz: quem semeia a injustiça colhe a maldade, o castigo de sua arrogância será completo. Não podemos semear injustiça, Aleluia. mas temos que semear, meus irmãos. Temos que semear o amor, temos que semear a caridade, que é o amor. Temos que semear, meus irmãos, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Glória a Deus. Temos que semear o domínio próprio, o fruto do Espírito na vida do cristão. Porque quem semeia injustiça, o que ele vai colher? Ele vai colher maldade. E o castigo da sua arrogância será completa sobre a sua vida. Aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. A lei da semeadura. Jesus, ele falou nas suas parábolas acerca da semeadura. 2 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura também se fará. Glória a Deus por isso. Como é que nós estamos semeando na casa do Senhor? Como é que nós estamos semeando para com o nosso próximo? Porque aquilo que nós estamos semeando, meus irmãos, Glória a Deus. não deixamos cair no engano, nós vamos colher. Isaac, ele não se importou se a terra que ele estava era dos filisteus. Ele semeou naquela terra e Deus fez com que ele prosperasse. E ele recolheu, sabe o que? 100 vezes mais. Aquilo que eu e você semear, tenha certeza de uma coisa: sem medo de errar, você vai colher 100 vezes mais. Isaac, ele estava prosperando naquela terra. Louvado seja E o Deus. que aconteceu, meus irmãos? Os filisteus o invejaram. Quando você está prosperando, quando você está indo de vento em polpa, seja na sua vida espiritual, seja no seu lado material, tenha certeza de uma coisa: existem pessoas que invejam. E os filisteus invejaram a prosperidade que Deus estava fazendo na vida de Isaac. E o que é a inveja? E o que é a inveja? O que ela faz? Ou que mal ela traz para com a pessoa que é invejosa? A inveja, meus irmãos, ela derrama sangue inocente. Provérbios capítulo de número 6,
versículo de número 16 ao versículo de número 19. Se você puder abrir a sua Bíblia, Provérbios de número 6, capítulo 16 ao 19. O Senhor nos diz assim pela sua palavra: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. E o que é? Vamos ler todos nós juntos? Olhos altivos, língua, mãos, coração, pés, testemunha e o que semeia entre os irmãos. Aquele que inveja, meus irmãos, aquele que é invejoso, ele derrama sangue inocente. E o escritor aos Provérbios, ele nos deixa esta palavra para alerta para as nossas vidas, alerta para a sua igreja, que essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª Ele abomina. Então que nós venhamos atentar para essa palavra, porque a inveja, ela destrói a sua própria vida. A inveja, ela não pode atingir a vida daquele que está prosperando. A inveja, ela não pode destruir a vida daquele que Deus está operando. Fala, Deus. Mas a inveja, ela destrói a sua própria vida. Provérbios 14, versículo 30, a inveja, ela causa podridão nos ossos. Tiago, capítulo número 3, versículo de número 16, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. O sentimento de inveja faz com que o sentimento de inveja fizeram com que aqueles homens fizessem, sabe o quê? Entulhassem aqueles poços. O sentimento de inveja que causou, meus irmãos, na vida dos filisteus, porque Isaac estava prosperando naquela terra, na própria terra dos filisteus, fizeram com que aquele sentimento viesse a vir sobre a vida deles, a ponto deles entulharem aqueles poços. E aqueles poços, meus irmãos, havia água. E a água, ela é para matar a sede, a água, ela é para trazer a vida. E aqueles homens não queriam que a vida viesse sobre a vida dos filhos de Deus, sobre a vida dos filhos da promessa. Mas Isaac, ele não desistiu. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar, para nós estarmos encerrando. Isaac, ele não desistiu. Isaac, meus irmãos, mesmo em meio a essa diversidade na sua vida, ele não desistiu. Entulharam, vamos ler versículo de número 15 ao 22. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna.
Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso ele deu o nome de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Glória a Deus. Eles entulharam, meus irmãos, os poços, porque eles sabiam da promessa de Deus sobre a vida de Isaac. Eles sabiam a promessa de Deus na vida de Abraão. Como eles haviam prosperado naquelas terras. E aquele sentimento, meus irmãos, faccioso, aquele sentimento invejoso, levou a eles a entulhar, porque eles sabiam que se eles entulhassem ali, no pensamento deles, eles conseguiriam o que talvez eles desistissem ali daquela terra. Mas, meus irmãos, Isaac ele não desistiu, porque ele estava debaixo de uma promessa, e a promessa não era do homem, a promessa era de Deus sobre a sua vida, de ser uma grande nação, de ter o seu nome conhecido. A promessa foi feita lá atrás na vida de seu pai Abraão, mas ele sabia que se ele continuasse debaixo da promessa de Deus, ele iria alcançar aquela promessa. E ele perseverou, aleluia. Isaac ele perseverou cavando os poços novamente, aqueles mesmos que haviam sido entulhados pelo inimigo. E em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, meus irmãos, nos fala que nós precisamos de perseverança. Isaac ele nos deixa nessa lição que nós precisamos perseverar. Necessidade de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas, igreja. Deus ele tem uma promessa na minha e na tua vida, mas nós necessitamos de perseverança. Foi isso que Isaac fez. Ele não deixou ser levado por aquelas dificuldades, aquelas circunstâncias, mesmo que aqueles homens entulhando aqueles poços, mas ele não desistiu. Ele olhou para a promessa de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 12: se nós perseverarmos, com Ele também nós reinaremos. Aleluia. 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 Se nós desistirmos no meio das nossas adversidades, das nossas dificuldades, nós não vamos reinar com o Senhor. Mas se nós perseverarmos, Glória a com Deus. Ele reinaremos. Aleluia, Jesus. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 13, versículo de número 13: sereis odiados por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. As circunstâncias e as adversidades da nossa vida, meus irmãos, não vêm para nos fazer desistir. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós olhamos para a vida de Isaac, quando nós olhamos para essas promessas se cumprindo na vida dele, meus irmãos, isso nos enche de esperança. Por essa grande lição que nós aprendemos aqui, porque Deus ele tem uma promessa para realizar nas nossas vidas, e não vai ser o inimigo entulhando os nossos passos que nós vamos desistir. Não, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar, nós vamos ir avante, porque quem prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito eu, não cumpriria. Quem fez a promessa para você, quem fez a promessa para mim, não foi homem, mas foi Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, Jesus. Queria convidar o grupo de louvor para estar aqui. Aleluia, Jesus.
todas as promessas na língua da tua vida, é a que mais nós lutamos para perseverar. A maior promessa que nós temos na nossa vida é a que mais as adversidades, as dificuldades, as lutas, é mais onde o inimigo investe para que nós não venhamos alcançar, que é a promessa da vida eterna. É a promessa que Jesus ele fez para mim e para você. Porque nós vemos tantas pessoas, meus irmãos, desistir da sua caminhada com Cristo. Porque nós vemos tantas pessoas, meus irmãos, que aceitam a Jesus, mas daqui a pouco as dificuldades vêm, a crise vem, os levantes vêm, e aquela pessoa ela não consegue caminhar com Cristo, esquece da promessa, esquece de que o nome dela está escrito no livro da vida. Aleluia! Esquece que Jesus ele disse: eu vou para o Pai e vou vos preparar uma morada para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia, Jesus. Esquece que nós vamos reinar juntamente com Ele, com Cristo. Por quê? Porque o nosso adversário não quer que essa promessa ela se cumpra nas nossas vidas. Por isso ele vem e entulha esses poços. Esses poços significa promessas. Esses poços significa, meus irmãos, não é somente promessas de bens materiais, mas é a maior de todas, que é a promessa, são promessas espirituais para as nossas vidas. Glória a Deus! Isaac ele foi obediente, Isaac ele semeou, Isaac ele não desistiu. Nas tuas mãos, irmãos, nas mãos dele está a promessa de uma grande nação, a extinção de uma nação inteira, inclusive eu e você. Aleluia. Estava em risco se ele desistisse quando os filisteus entulharam aqueles poços. Mas ele não desistiu, ele perseverou, ele prosseguiu, ele continuou e ele foi vencedor. E Deus ele quer fazer de mim e de você vencedores. Deus ele quer fazer de mim e de você herdeiros de uma promessa. Aleluia. É necessário que nós passemos por muitas tribulações para que nós viemos adentrar no reino de Deus. Atos 14:22. Eu não sei, meus irmãos, qual foi o poço que o inimigo entulhou na sua vida. Eu não sei qual foi o poço que o inimigo ele foi lá e aterrou. Talvez tenha sido o ministério, talvez tenha sido o louvor. Você louvava antes, hoje você já não louva mais. Você pregava antes, hoje você já não prega mais. Você compartilhava antes, hoje você já não compartilha mais. Você profetizava antes e hoje você já não profetiza mais. São poços entulhados que nós precisamos desentulhar as nossas vidas. Meus irmãos, talvez o poço que o inimigo entulhou seja no meio da nossa família, seja ali, talvez é ali bem próximo de nós, ao nosso lado. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não quer. O desejo de Deus não é permitir que nós
nós venhamos a nos acostumar, a nós deixarmos ser vencidos pelos nossos inimigos. Não, mas Ele espera uma atitude minha e tua, porque é essa atitude que vai fazer a diferença nas nossas vidas em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O grupo de louvor, ele vai, nós vamos estar entrando o hino. Medite, irmãos. Aleluia, Medite. Jesus.